Vocês já ouviram falar durante a semana, né, bastante, do pastor Kleber da comunidade evangélica de Maringá. Eu estive ali faz tempo já, né, foi numa reunião de pastores lá, ministramos lá para os pastores, e orando, falei com o Paulo, nosso amigo. Paulo, me fala aí de uns pastores, mas foi tão impressionante que quem eu estava pensando, o Paulo falou certinho. Esse pastor, falei, rapaz, eu acho que nós estamos no mesmo espírito mesmo. E eu quero passar a palavra para você, você apresenta a equipe e fica na liberdade do Espírito Santo. Amém? O som ficou diferente, não sei, mas vai dar certo. Obrigado, pastor Toninho. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amados, é um desafio muito grande estar aqui com vocês e viemos com a equipe toda. Fique em pé a nossa equipe, fazendo um favor. Vieram de Maringá, alguns vieram de Arapongas, outros vieram de Cianorte. Que mais, João? Tapejara. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, a gente tem um desafio aí de meia hora para estar ministrando. Deixa eu ver que horas são agora. São 8h03. Nós temos um desafio muito grande, mas eu quero liberar muitas coisas que Deus quer fazer neste lugar, nessa igreja. Viemos para servir e servi-los da melhor maneira possível. E esse serviço já começou antes de nós virmos para cá, pastor Toninho. Começamos orando, intercedendo por essa igreja, por esse rebanho que Jesus tanto ama. E nós podemos sentir aí o amor de Deus por vocês, um carinho de Deus muito grande por vocês, por este lugar. E vindo para cá, o Senhor trazia um lençol que flutuava sobre a igreja. E o Senhor trouxe que era a presença dEle que está aqui neste lugar. A presença dEle que está aqui neste lugar, nessa igreja. Nós entendemos que da presença sai as manifestações, da presença sai o poder de Deus. Abacuque 3:4 fala que da presença do Senhor se estende a sua mão, e ali está o esconderijo do seu poder. Então dele sai a mão simboliza o poder. O Senhor desceu na consagração do tabernáculo e do templo, desceu com uma nuvem. E da nuvem sai relâmpagos, vozes e barulhos de trovões. Então, da nuvem que representa a presença, é que vem os relâmpagos, as manifestações, que vem as palavras direcionadas, as palavras proféticas. E eu quero declarar, sabe, que a presença do Senhor está neste lugar, vai aumentar neste lugar. Deus mostrava, sabe, que era um lençol que estava estendido, não um lençol em toda a igreja. Eu não sei se todos vão receber, mas eu quero declarar que os sedentos vão receber um toque da presença de Deus nessa noite. Os famintos vão receber um toque da presença do Senhor nessa noite. E quando eu estava ali na hora do louvor, eu senti um vento passando nas minhas orelhas, e eu falei, uau. Porque no Salmo 104, versículo 4, fala assim, que os seus anjos fazem ventos, e os seus ministros são labaredas de fogo. E fala aqui, Hebreus 1:14, que são espíritos ministradores enviados a servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então tem anjos ministradores que são anjos de fogo, que nos ajuda no serviço para todos os santos. E tem os anjos que são os seus anjos, os anjos da presença. E os anjos da presença fazem ventos. E tem anjos da presença neste lugar para criar uma atmosfera dos céus. Deus, Ele vai trazer, sabe, uma unção que vai tocar teu coração. Uma presença de Deus que vai tocar o teu coração. Porque muitas vezes só um toque de uma unção não faz a obra, cura. Você é edificado, você é confortado. Mas o que mexe por dentro, o que tira raízes de medo, de amargura, de depressão, é um toque maravilhoso da presença de Deus. E tem uma atmosfera da presença para descer neste lugar. Queridos, eu quero compartilhar rapidamente outra visão que Deus mostrava quando nós estávamos intercedendo por aqui. Deus trazia colunas pegando fogo, pastor Toninho. Eu falei, uau, Jesus. E nós entramos em oração, falamos, Senhor, qual é o significado disso? E Deus falou que as colunas são os que estão comprometidos com essa igreja, com este lugar. Pessoas que estão comprometidas com essa igreja, com este lugar. Falei, Deus, o que é esse fogo? O Senhor falou, eu vou liberar.
eu vou liberar uma unção maior nessa noite. Sobre aqueles que têm um compromisso com essa igreja, de fidelidade com essa igreja, eu vou liberar uma unção maior nessa noite. E o Senhor ainda trazia: filho, por um tempo o meu povo vai estar sendo preparado. Por um tempo pequeno o meu povo vai estar sendo preparado, porque vai haver um rompimento que não vai demorar. E esse rompimento, pastor Toninho, vai ser um rompimento de restauração de vidas e de salvação de almas. Restauração de vidas e salvação de almas. Há um prazo curto de preparação. Todo esse movimento de oração que está acontecendo neste lugar é um tempo de preparação para aquilo que Deus vai fazer nessa cidade, nessa região. Vai acontecer algo, o Senhor trazia para um dos nossos intercessores. Vai ser um avivamento do tipo do país de Gales. Avivamento de Ivan Roberts, onde naquele lugar nós vemos que os cultos eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Vai chegar uma unção neste lugar. E o Espírito Santo vai pegar e vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Pastor Toninho, eu temo que vai misturar a tua liturgia aí, mas se prepara, vai ser bom e maravilhoso. E esse homem tem um coração gigante e está pronto para receber. Queridos, eu quero que vocês se alinhem com a profecia. Se alinhem com a palavra profética. Um tempo culto, de busca, de preparação. Porque vai chegar um tempo de rompimento, um de repente de Deus, para a restauração de vidas e uma onda de salvação de almas. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Sentados mesmo, eu ia pedir para vocês levantarem, mas sentados mesmo, eu quero fazer uma oração. Deus me traz um gosto gostoso na boca, como se eu estivesse comendo um doce. E Deus quer colocar algo para você provar. Deus vai despertar sensibilidades para você começar a experimentar as coisas do reino, os poderes do mundo vindouro, a boa palavra de Deus, os movimentos e as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Feche os teus olhos, querido. Eu sei que você está segurando a palavra. Feche os teus olhos. Pai, eu quero, Senhor amado, nesse momento, liberar, Deus, sobre o teu povo agora, Pai, desde já uma unção. Pai, esse gosto, Deus amado, na boca, esse gosto suave na boca. A tua palavra, Deus, era como mel na boca, Senhor, eu sei que o Senhor tem, ó Deus amado, um mel, o Senhor tem coisas do céu, ó Deus, para liberar sobre a tua igreja no nome de Jesus. Obrigado. Deus, esses anjos voltaram a fazer ventos aqui, meu Senhor. Deus, eu oro, Pai, que uma atmosfera da presença enche este lugar. Nós queremos, ó Deus amado, ministrar, Senhor, e nós queremos que a unção venha curar, venha restaurar, venha empoderar. Mas nós queremos, ó Pai, que a presença venha trazer, ó Deus, aquilo que pode, Pai, transformar um homem e uma mulher. Porque só a tua presença pode transformar-nos de dentro para fora. E eu oro que essa presença desça, que esse véu branco que pairava desça sobre o teu povo nesta noite, neste lugar. Porque vidas não serão mais as mesmas depois, ó Pai, desse culto no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, quem trouxe a palavra, quem abriu a palavra, quem abriu o smartphone, Marcos capítulo 10, versículo 46, uma palavra bem curta. Eu até perguntei, Espírito Santo, eu tenho tantas coisas, porque meu ministério na igreja é focado na intercessão. Eu estou responsável por toda a intercessão da igreja, lá na comunidade evangélica de Maringá. E eu estou responsável da escola de ativação sobrenatural. Então muitas coisas eu poderia estar trazendo da escola de ensino, mas Deus, Ele deu uma palavra para nós ministrarmos, porque essa palavra vai comunhar num tempo de cura. E eu quero, sabe, que você esteja aberto, porque o Deus que te vê está olhando aqui para você. O Jeová Roi está olhando para você. Se você nessa noite, sabe, for apontado pelos céus, vai ser a noite da tua cura, vai ser a noite do teu toque, vai ser a noite da tua transformação no nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 46
a 52. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós estamos nessa noite para falarmos sobre milagres. E aqui é um dos milagres. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, Ele coopera com a sua palavra, confirmando ela com os sinais. Então, se Deus curou um cego, Ele vai curar quem tem dor de cabeça. Deus vai curar cegos, vai curar surdos. Porque Jesus já realizou isso lá na cruz do Calvário. Quando Ele levou as nossas iniquidades, nossas doenças, diz a palavra que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então nós vemos que, por mais que Ele levou a iniquidade, o pecado, mas fala que verdadeiramente, certamente, de fato, Ele já nos curou. Por isso que tem uma onda de cura chegando, que vai trazer uma ativação para que o evangelismo seja dado à igreja, e a igreja possa proclamar um Jesus vivo. Porque os sinais, queridos, ele aponta para uma pessoa. E essa pessoa, a única pessoa que deve ser vista neste lugar, na sua vida, é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E Deus quer levantar toda uma geração que vai fluir como a igreja primitiva. Uma igreja que pregava e que demonstrava com sinais. Deus, Ele vai liberar sobre a tua vida nessa noite uma unção, para você também fluir nessa área de sinais, porque muitos só se converterão quando virem sinais e prodígios. O próprio Senhor Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, certamente não crereis. Então tem pessoas que para crer precisa ver. Mas Deus vai levantar uma geração que vai frutificar com sinais, prodígios e maravilhas, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse versículo inicial fala aqui: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e uma grande multidão. O interessante é que Jesus entrou em Jericó e estava saindo de Jericó e não tinha feito menção que alguma coisa tinha realizado em Jericó. Ele entrou em Jericó, estava saindo de Jericó com os seus discípulos e com uma grande multidão. Mas, diz a palavra, por mais que ele estava saindo sem nenhuma menção de ter curado ou de ter pregado, alguém que percebeu que Jesus estava saindo, começou a clamar, começou a chamar a atenção, começou a falar: esse é o meu dia, essa é a minha hora. Começou a dizer: esse momento é a minha oportunidade, e eu não vou perder por nada e por ninguém. E começou a clamar. Eu quero falar que muitas vezes o que Jesus fez aqui em Jericó se torna quase um padrão, porque tem outros textos da Bíblia que traz a mesma verdade. Em Marcos 6, versículo 48, diz a palavra, pela perspectiva do evangelista Marcos, que Jesus, vendo eles com dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, e já era a 4ª vigília da noite, aproximou-se deles e fez como quem ia passar adiante. O interessante é que na perspectiva de Marcos, diz a palavra, que Jesus fez como ia passar adiante. Ele não estava vindo na direção do barco, exatamente, ele estava vindo na lateral do barquinho dos discípulos. E ele estava fazendo como quem ia continuar a sua caminhada por sobre o mar. Mas diz a palavra que eles clamaram, que eles gritaram, que eles oraram, que eles tiveram medo, que eles chamaram a atenção, até que Pedro teve fé para andar por sobre as águas. Jesus acalmou o vento e aquietou o mar, e o milagre aconteceu. Tem outro texto de Lucas 24, de 28 a 29. Jesus estava caminhando com 2 homens no caminho de Emaús. E diz a palavra do Senhor que quando já estava chegando, Lucas 24, 28, quando estava chegando na aldeia de Emaús, Jesus fez menção que ia passar adiante.
ele fez menção, despediu deles, falou: estou indo embora. Mas diz a palavra que aqueles 2 homens disseram: Senhor, fica conosco. Diz a palavra que eles constrangeram Jesus dizendo: fica conosco, já é tarde. O dia se declinou. E fala a palavra que eles constrangeram Jesus. Jesus entrou com eles lá na aldeia de Maús. E ele mostrou a glória para aqueles 2 homens no partir do pão. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens foram transformados e eles voltaram para o propósito que era Jerusalém. O que eu quero dizer para a abertura desse texto? Que muitas vezes Deus parece que não está fazendo, nem vai fazer. Muitas vezes tem um silêncio do céu, muitas vezes você acorda no dia e parece que nada vai acontecer. Você vem no culto e parece que não vai ser o culto para você. Presta atenção aqui, queridos. Jesus, ele faz isso, ele passa perto de nós. Ele faz um movimento do lado, mas ele espera que a gente o constranja. Ele espera que a gente clame, que a gente chame a atenção, que a gente pare o céu. Ele espera que a gente atraia o coração dele. Eu quero falar para você, Deus tem milagres para fazer neste lugar. Deus tem coisas gloriosas e grandiosas para fazer neste lugar. Mas Deus está procurando quem vai chamar a sua atenção. Quem vai fazer parar a comitiva dos céus, quem vai atrair o movimento dos anjos, quem vai atrair a unção e a manifestação do poder de Deus, quem vai atrair as curas e os milagres, quem vai atrair a presença dele, porque ele está aqui neste lugar. Ele entrou nessa igreja, nesse culto, e ele vai sair desse culto, mas quem quiser atrair a sua atenção, vai sair desse culto tocado pelo Deus dos céus, visitado pelo Deus dos céus. Parece que não vai acontecer nada com você. Mas Deus não faz distinção de filhos. Deus, ele apenas fala: seja feito segundo a sua fé. Deus espera movimento de fé e movimento de fome. E eu quero desafiar você: tenha fome. Você não veio assistir um culto. Você veio ter um encontro com Jesus. Você não veio olhar o que o pregador vai falar. Uma mensagem mais simples que essa, é só João 3,16 e o Salmo 23. Mas eu quero falar que não importa a mensagem, importa aquele que é o dono da mensagem. O dono da mensagem, ele está aqui neste lugar. Eu sinto a presença dele neste lugar e ele quer fazer algo neste lugar, nessa noite. E ele está procurando os que vão chamar a sua atenção. Queridos, e a palavra fala que aquele homem, ele tinha um nome, era Bartimeu, filho de Timeu. E Bartimeu, filho de Timeu, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele pôs-se a clamar: filho de Davi. Queridos, ele tinha parado para ouvir, ele era cego. Quem que é? Alguém contou, ou ele perguntou, mas ele tirou um tempo para escutar o que estava acontecendo naquele dia, ou naquele tempo. E foram ministrando a ele: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas quando ele clamou, filho de Davi. Eu quero falar para você uma coisa. Nós temos ouvidos para ouvir. Você está aqui para ouvir uma mensagem. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos a palavra, meditamos na palavra, nós comemos a palavra na igreja, onde nós nos alimentamos. Nós temos nossa devocional, alguns ainda têm coragem de ficar assistindo, ainda muitos pregadores, né, pela internet, pelas redes sociais. Mas, querido, eu quero falar uma coisa. O teu clamor tem que ser mais forte do que aquilo que você está ouvindo. Porque mais do que aprender sobre Jesus, Deus está chamando uma igreja a se relacionar profundamente com Ele. Nós ouvimos e nós aprendemos. Ele ouviu e ele escutou: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas o clamor dele foi mais alto. Eu quero falar para você, é tempo sim de estar em escola bíblica, é tempo sim de ser treinados, mas é tempo de entrar no quarto secreto e orar e clamar. A tua oração tem que ser mais intensa, tem que ser maior, porque para os dias que virão, o teu clamor tem que ser maior do que o teu aprendizado. O teu relacionamento de oração, de intimidade, tem que ser maior com Ele, porque Ele quer se revelar para você.
Ele não quer que você venha no culto para ser abençoado. Ele quer te transformar num agente de milagres. Porque Deus não está chamando uma geração para ouvir. Ele está chamando uma geração de guerreiros que vão conquistar o mundo, implantando o reino de Deus, trazendo uma cultura santa e mostrando que Ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos. Um povo empoderado, cheio do Espírito, que vai levar o nome de Jesus e levantar esse estandarte mais alto possível, mostrando que o nosso Redentor, Ele vive, que nós servimos um Deus vivo, que nós estamos no meio de uma igreja viva, e o nosso Deus vivo faz coisas ainda no meio do seu povo. Queridos, mas para isso, Deus está falando, orai sem cessar. Em todo tempo, orando com toda oração e súplica, Efésios 6,18. A parábola que Jesus contou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quando eu orava, eu falei, Deus, o que o Senhor quer para esse tempo de milagres? E Deus falou algo muito simples. Fale para o meu povo que é a hora de orar. E Deus falava assim, não, mas ele já tem orado, mas o Senhor falou, é mais. É mais. Principalmente quando ninguém vê. Principalmente naquele local onde você vai entrar e vai ser você e Deus e você. Deus está te chamando para esse lugar, no nome de Jesus. Queridos, em Marcos capítulo 10, 47, diz assim ainda, ele passou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mas versículo 48 diz assim, muitos o repreendiam para que se calasse. Eu quero falar para você, a oração é algo maravilhoso. Eu prego sobre isso porque orar é respirar. Oração é oxigênio do cristão. Oração é encontro com esse Deus que é lindo, maravilhoso, cheiroso, formidável, atraente, totalmente desejável. Esse Deus que é a fonte de tudo que é bom. Esse é o Deus que dá abundante graça, Deus de toda graça. Então oração é o local mais maravilhoso que podemos ter. Todavia, quando ele passou a clamar, muitos o repreendiam para que não clamasse. Quando ele entrou nesse local de súplica, de oração, de clamor, de pedido, de intensidade, houve uma resistência. Eu quero falar para você que tem uma resistência. Eu sou apaixonado por oração, mas tem dias que é uma luta, um desafio, uma opressão. E dá vontade de não orar, a gente fica esquisito, estranho. Você sente tristeza, inquietação, vazio, distância de Deus. E quando você não tem o que clamar, não tem o que orar, devido à opressão, devido à tristeza, nós precisamos mesmo assim entrar nesse local, colocar um soaking, uma música instrumental de adoração, e ficar lá em silêncio. Ou como o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vós. Entrar nesse lugar e começar a falar em línguas. Eu lembro que eu passei uns 40 dias que era tanta opressão que eu não conseguia nem raciocinar para fazer uma oração inteligível. E eu fiquei todos os dias orando em línguas. Parecia que aquilo lá era uma coisa até da minha carne, porque não subia do teto e era muito estranho. Passou um período, veio um irmão na minha casa, falou assim, eu vim aqui orar com você, eu chamei no meu quarto, eu ainda era solteiro na época. Esse irmão, ele apontou para mim, e Deus começou a usar ali profecia, e falou, filho, quando você não tinha palavras para colocar no meu altar, eu ouvi o teu coração, por isso eu vim agora, nesse momento. E eu recebi uma visitação de Deus tão grande, que eu caí do lado da minha cama, debaixo da presença de Deus. Eu estava orando em línguas, parecendo que eu estava orando na carne. Eu estava orando em línguas porque eu tinha tanta opressão que eu não tinha vontade de orar. Mas Deus estava vendo a intenção do meu coração de não parar a minha comunhão com Ele. Eu quero que você entenda, vai ter resistência. Tivemos resistência para estar aqui, eu estou muito feliz com isso. Que quando há resistência, é porque algo grande vai acontecer. Algo maravilhoso vai acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. Marcos, capítulo 10, 49, diz assim, parou Jesus. Oh, meu Deus. Chega uma hora que Ele para por tua causa.
Chega uma hora que ele vira e olha só para você. Chega uma hora que não tem mais ninguém no auditório, é só você e ele e você. Chega uma hora que você vai começar a sentir a presença dele, vai começar a sentir o calor, o frio, o tremor, ou o teu coração cheio de amor, mas ele para por tua causa. Se você tiver fé, se você tiver com esse coração sedento, como aquele cego estava, ele vai parar hoje por tua causa. Eu sei que Deus vai parar, porque tem pessoas famintas aqui, e quem não está muito faminto já está ficando, porque o Deus que põe fome na boca do homem e da mulher, Ele está te tocando para colocar fome e expectativa. E eu quero que você tenha uma grande expectativa, porque Ele pode parar hoje só por tua causa, no nome de Jesus. E diz a palavra que Ele disse, chamai-o, e chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Eu quero falar de algumas coisas que nós vamos fazer aqui, algumas dinâmicas, rapidamente, que vamos fazer. Queridos, Jesus ele chegou e falou para os discípulos, manda chamar. Ele poderia ter ido ao encontro de Bartimeu, mas ele falou, manda chamar. Deus, ele manda chamar. E ele mandou chamar não Bartimeu. Jesus, onisciente, mesmo na limitação do corpo físico, era 100% Deus, poderia ter falado, o nome dele é Bartimeu, chama lá. Mas Jesus falou para eles, chama o cego. Tanto diz a palavra que eles chegaram e falaram assim, o cego, levanta-te, porque ele te chama. Levanta-te, porque ele te chama. Aquele que queima o teu coração, que você tem tido uma expectativa, ele está te chamando. E ele foi chamado pela condição que ele tinha. Deus, ele faz isso muitas vezes e vai fazer aqui neste lugar. Nós temos uma equipe que foi treinada para receber palavras proféticas ou palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento, querido, é uma revelação que nos é dada pelo Espírito Santo. E nós ficamos em oração e a gente busca, Deus, alguém aqui para ser tocado, alguém para ser curado. E Deus começa a trazer condições, limitações ou doenças, enfermidades. E nós nos colocamos a orar, toda a equipe se colocou a orar. E nós temos muitas palavras de conhecimento para cura. E essas palavras de conhecimento para cura é Jesus dando para nós te chamarmos. Como Jesus falou, chama aquele cego. Ele vai te chamar hoje aqui pela tua condição. E quando Ele te chamar, porque Ele quer fazer um milagre, uma cura na sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a palavra fala que Jesus chamou ele e ele levantou. Não ficou sentado não, queridos. Às vezes as pessoas não recebem a bênção porque elas não se manifestam. Elas não recebem a bênção porque elas não cooperam. Muitas vezes nós entregamos uma palavra de conhecimento, falar, Deus quer curar alguém de um problema no útero, no ovário, endometriose, e a pessoa sabe que é ela, mas não levanta e não sai do lugar. Falando, se Deus quiser vai me tocar aqui, queridos. Aquele homem quando foi chamado, falou, o cego, ele está chamando um cego. Se tivesse 2, tinha levantado 2. Se tivesse 5, Bartimeu, tinha levantado 5. Por quê? Porque com certeza, quem estava naquela situação queria ser tocado pelo céu. Eu quero falar que o amor de Deus está aqui. E o amor de Deus vai curar vidas neste lugar. E Ele vai chamar pela tua condição. E eu peço encarecidamente que as pessoas que forem identificando a sua condição se coloquem em pé. Nós vamos apresentar as palavras de conhecimento, eu quero que você se coloque em pé. Por quê? Porque Jesus vai curar aqueles que cooperam com Ele, no nome de Jesus. Amado, fala que nós temos que fazer isso para mostrar para os céus que nós estamos crendo. Temos que mostrar para o céu que nós cremos. Às vezes as pessoas... Teve um irmão que foi curado por uma misericórdia de Deus, querido. O culto também é filmado lá. E no culto de quinta-feira, entreguei várias palavras de conhecimento, oramos, muitos foram curados. E eu entreguei que tinha uma pessoa com uma dor no punho que irradiava para a mão. E esse irmão não veio. Eu falei 3 vezes e esse irmão não veio, estava gravado. Aí quando a gente chama, a pessoa não vem, parece que a gente está inventando um negócio, fica feio para a gente. Aí, acabou o culto. Oramos com todo mundo, tinha lá um homem esperando. Daqui a pouco esse homem veio para frente, todo ali, cabisbaixo.
Falou, ô pastor, o cara da mão sou eu. Falei, é você, querido? Ele falou, é pastor, eu sofri um acidente e eu fraturei a mão, quebrei vários ossos da mão, do punho. Eu coloquei uma placa, coloquei pino, teve rejeição, tive que tirar a placa, tirar o pino. E quando tirou, eu tive várias perdas ósseas. E meu punho ficou colado, minha mão ficou com uma mão de garra. E hoje, especificamente, estava doendo muito. O meu punho e a minha mão, como o pastor falou. Eu falei assim, eu perguntei o nome dele, ele falou assim, eu sou Adriano. Eu falei, Adriano, deveria não orar para você, cara. Você deixou passar vergonha no microfone. Mas eu falei assim, né? Mas a gente é pastor, né, pastor? A gente não aguenta, né? Pastor não aguenta, gente. Falei, tá, cara. Mas eu fiz a oração meio sem fé, né? Porque eu falei, não, esse cara me fez passar vergonha. Vou fazer a oração porque tem que fazer para ele não ficar chateado. E fiz aquela oração meio sem fé. Segurei no antebraço dele. E Deus não precisava da minha fé. Eu senti um calor que me queimou o osso do meu antebraço. E quando eu abri o olho, que eu estava com o olho fechado, eu abri o olho, eu vi que ele estava chorando. E ele abrindo e fechando a mão, mexendo o punho. E, milagrosamente, o punho, a mão foi restaurada. Ele foi fazer exame logo após, querido. Deus devolveu os ossos que ele não tinha. Ele devolveu os ossos da mão que ele não tinha. Por quê? Porque Deus é o Deus das misericórdias. Mas eu quero que você não faça como o Adriano nessa noite. Se você for chamado, venha para frente. O Adriano foi agraciado por misericórdia. Por misericórdia. Eu quero que você seja agraciado por fé. Amém? E os da fé levanta, que nem o cego. Ele levantou de um salto e foi ter com Jesus. O cego foi para apelo para encontrar Jesus. Quem vai encontrar Jesus no seu apelo aqui? Quem, quando for chamado, vai vir aqui para frente? Amém? Você vai vir aqui para o apelo? Levanta a mão se você vai vir aqui para o apelo, amém? Aquele cego foi chamado e veio, deu um salto e saiu correndo. Ele veio até Jesus. E Jesus hoje também está te esperando aqui nesse apelo para fazer algo extraordinário na sua vida. Queridos, a palavra fala, para nós encerrarmos, versículos 50, 51 e 52. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O interessante é que mesmo quando ele veio no apelo, mesmo quando ele foi chamado, chamou a atenção de Jesus, foi chamado na sua condição. Naquela palavra que Jesus mandou os discípulos chamarem. Ainda disse, Jesus falou, o que você quer que eu faça? Jesus estava comprometido em fazer, Jesus queria fazer. Quando ele parou a sua comitiva e voltou para aquele homem, é porque ele queria fazer. Mas tem que haver uma combinação. Tem que haver uma mistura daquilo que está no coração de Deus para aquilo que está no teu coração. Porque o coração de Deus, quando Ele revela, porque Ele quer. Mas Ele chega para você e fala, você quer também? Você quer o que eu quero? Porque eu falo isso, queridos, que tem pessoas que fazem até um movimento porque tem que fazer, porque foi chamado, mas não tem esse desejo, não tem essa vontade, não tem esse coração para falar, eu quero Jesus. Essa é a minha noite, esse é o meu apelo, essa é a minha hora, eu quero. Vai acontecer comigo agora, eu quero. O Senhor está me chamando, eu estou ouvindo, Senhor amado, certo que o Senhor está me esperando para fazer na minha vida hoje, eu quero. Jesus teve que perguntar, você quer que eu te faça? E ele falou, eu quero. O Senhor chamou pelo cego, e eis o cego aqui dizendo, eu quero ver. O Senhor me chamou pela minha condição, e eu estou dizendo, eu quero a tua intervenção na minha condição. Eu estou esperando o meu milagre hoje. E Deus vai te chamar para a glória do Senhor. Eu quero chamar a equipe que vai estar ministrando comigo, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Eu gostaria, queridos, que você não saísse. Nós vamos orar por todos aqueles que Deus estiver revelando de enfermidade. E depois o pastor Toninho também autorizou a gente fazer a oração por toda a igreja, junto com os pastores, com os intercessores, fazer uma liberação de transferência de unção. Então por isso eu quero que você aguarde. Pode ser que passe 10 minutos, 15 minutos. Mas eu quero que você aguarde porque essa é a tua noite.
Quero que você feche os teus olhos primeiro, antes de a gente continuar esse momento. Eu quero que você deseje que assim como aquele cego foi visto, quero que você deseje: Deus, eu estou aqui. Eu quero algo na minha vida hoje. Quero que você deseje algo de Deus hoje. Aquele cego estava chamando a atenção, quero que você chame a atenção dos céus. Obrigado, Espírito Santo. Eu escuto pessoas orando, queridos, e Deus me deu visão aberta. Eu estou vendo um movimento de anjos conforme você ora. Há um movimento dos céus, há um movimento do trono neste lugar. Eu quero, antes de fazer aquele apelo rápido, eu quero que você deseje ser tocado pelo Senhor. Deseje ser tocado pelo Senhor. Deseje ser curado pelo Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Senhor, eu oro que as vidas que vieram aqui, meu Pai, que o Senhor, pelo teu rico amor, que agraciá-los, ó Deus, com alívio, Deus amado, das suas dores, a cura das suas enfermidades, das suas doenças. Obrigado, Jesus, obrigado. Libera esse fogo aqui, meu Senhor. Deus não tem nada a ver conosco, Pai, tem a ver com o Espírito Santo, com o nosso amigo. O nosso amigo veio trazer tudo que já foi dado. E o nosso amigo já está aqui, meu Senhor amado. Já está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria agora, querido, nessa dinâmica, que aqueles que tiver essa condição, o que acontece? 80% daquilo que eu vou falar aqui são pessoas que estão neste lugar. Geralmente as porcentagens são essas. 80% das palavras de conhecimento para cura são de pessoas que estão aqui. 20% são de pessoas que estão em casa. Às vezes é um esposo, um filho que ficou em casa. Então tem 20% de pessoas, daqueles que estão em casa. Então eu quero que você, ou seja alguém da sua família, que vier à tua mente, quero que você se coloque em pé, quando eu estiver falando as palavras de conhecimento. Eu quero que se coloque em pé pessoas que vão ser curadas de uma dor na lateral da coxa, até o quadril, a dor na lateral da coxa, que vem da coxa até o quadril. Se coloque em pé. Pessoas que vão ser curadas dos tornozelos, principalmente tornozelo direito. Se coloque em pé. Alguém com uma dor no pé esquerdo. E também uma queimação na sola do pé, que chega a queimar até o calcanhar. Se coloque em pé. Deus também quer, e falava sobre, não é aqui, queridos, é uma dor no peito, que você sente um sufocamento. E essa dor é causada por uma dificuldade que você está vivendo na sua família. Você está sofrendo por alguém na sua casa. E você tem sentido às vezes até dores no peito. Deus, Ele tem um bálsamo para você. Você que está sofrendo por alguém na sua casa. E isso tem gerado uma aflição de dor. Deus, Ele tem um bálsamo para você. Se coloque em pé. Deus quer curar pessoas do fígado. Problema no fígado. Se coloque em pé. Deus quer curar pessoas de dores de cabeça. Pontadas na cabeça. Moleza na cabeça. Se coloque em pé. Deus quer curar pessoas de zumbido no ouvido e dor no ouvido, principalmente o ouvido direito. Se coloque em pé. Deus quer curar pessoas do útero e do ovário, principalmente do lado esquerdo. Mas você também que tem muita cólica, se coloque em pé no nome de Jesus. Deus quer curar alguém com uma hérnia perto da virilha, uma hérnia. Deus quer curar alguém de um inchaço no estômago, uma dor muito forte com inchaço, uma pressão na boca do estômago. Se coloque em pé. Deus quer curar alguém de um mal no intestino, um problema intestinal. Se coloque em pé. Deus quer curar alguém da clavícula esquerda. Deus quer curar alguém do quadril do lado esquerdo. Deus quer curar alguém que está lutando contra depressão. Lutando contra depressão. Vai cair por terra um espírito de suicídio. Nessa noite você vai ser livre desse tormento que às vezes vinha de longe a longe e gerava até um pânico. Deus vai te livrar hoje no nome de Jesus. Deus quer curar alguém de uma dor no nervo ciático. Se coloque em pé. Uma dor na parte de trás da coxa direita. Se coloque em pé. Deus quer curar alguém de uma dor na lombar, principalmente do lado direito. Deus quer curar alguém de uma dor na escápula direita. Deus quer curar pessoas de artrite e artrose. Deus quer curar alguém de um problema renal do lado esquerdo. Deus quer curar alguém de uma dor no cotovelo
direito. Deus quer curar pessoas de asmas. Deus quer curar alguém de dores nos joelhos, queridos. Principalmente o joelho esquerdo, na frente do joelho. Deus quer curar alguém de uma dor na mandíbula, se coloca em pé. Deus quer curar alguém de uma dor no estômago, mas essa dor no estômago, ela não é uma dor física, é uma dor espiritual. E Deus vai libertar você dessa atuação de espíritos de tormento. E Deus quer curar alguém de problema de pressão alta. E quer curar alguém que tem problema nas carótidas, ou entupimento nas carótidas. Você se coloque em pé também em nome de Jesus. Eu quero que toda a igreja, esteja agora estendendo as mãos assim. Antes nós estamos chamando você para frente. Pai, eu peço, meu Senhor, que nesse momento haja uma liberação da unção de milagres. A unção de milagres, de curas e maravilhas. Pessoas vão ser curadas antes de vir aqui para frente, Pai. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, obrigado. Esse fogo de cura, essa unção de cura. Deus, alguns vão sentir, Pai, um calor já visitando. Alguns vão sentir um toque, meu Senhor, uma onda de arrepio, um toque, meu Pai, das Tuas mãos. Alguns vão sentir mexendo, Pai, ossos entrando no lugar. Ossos, ó Pai, sendo, ó Pai, restaurados agora em nome de Jesus. Problema no fígado saia, enxaqueca saia, dor nos ombros saia, dor nas articulações saia, artrite e artrose saia agora. Meu Deus, mais dessa unção de cura, mais dessa unção de cura, veias sejam desobstruídas, fibrose saia, asma saia, problemas respiratórios saiam agora, intestino seja tocado pelo poder de Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, obrigado. A unção está descendo, eu sinto, Pai, ó Deus, como um óleo quente descendo na cabeça, nos ombros, Deus, nos braços, ó Deus, eu peço mais dessa unção, no nome poderoso de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu quero que todos que foram revelados venham aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês. Quero chamar o pessoal do louvor para estar adorando com uma canção, enquanto nós estamos orando pelos irmãos que foram revelados. Em nome de Jesus, gostaria que você ficasse aqui na frente. Se você já foi curado, venha também e compartilhe com um dos nossos intercessores. Pastor, fui curado. Você vai vir e vai compartilhar o que foi revelado e nós vamos orar por você. Amém?